Irmãos, o nosso estudo está ainda no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Você pule e vá até o versículo 19. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para livrá-lo, a fim de o restituir ao seu pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia e sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois ele é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Versículo 36. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Irmãos, hoje o nosso assunto é esse: José, ele escolhe perdoar, mostrando que nós não devemos ser vencidos pela dor dos que nos ofendem. Então, escolha perdoar aqueles que te fizeram mal. Na semana retrasada, quando nós estávamos numa sequência histórica dos nossos personagens, nós falamos de José. José é aquele que ofende. José não, Judá. Judá é aquele que ofende José. Ele é o ofensor. Nós aprendemos, irmãos, naquele dia, que o Judá, ele ficou preso na beira daquele poço. Aquele poço era uma testemunha que ele tinha vendido o seu irmão, que ele tinha feito um mal para o seu irmão, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Depois que ele fez um mal para o seu irmão José, ele até mudou da casa do seu pai. Ele se casou, teve 3 filhos, mas a vida dele andou para trás. A vida dele andou para trás, ele tinha que se lembrar daquela maldade que ele tinha feito para o irmão todos os dias. Quando ele acordava ou se deitava, o que vinha em sua lembrança era exatamente o mal que ele tinha feito ao irmão
vendendo o irmão, incentivando os irmãos a venderem José, a mentir para o pai, a ver o choro do pai, todos os dias o semblante triste do pai. Então ele ficou preso à beira daquele poço. Aquele poço era uma testemunha que ele tinha feito mal e ele não tinha pedido perdão. Deus fez com que algumas coisas acontecessem na vida de Judá, até que ele teve o quê? Um reencontro com o seu irmão. Mas para isso, antes dele reencontrar José, foi muita coisa ruim acontecendo na sua vida. Ele perdeu 2 filhos, ele acabou fazendo mal lá com a nora dele, sem saber que era nora, mas naquele momento, exatamente naquele momento, Deus trabalhou na vida dele. Deus olhou, disse as mesmas palavras para ele que ele falou para o pai, e o coração dele foi tocado, ele se arrependeu, ele viu justiça de Deus, ele viu o pecado dentro do coração dele, e a vida dele mudou a partir daquele dia. A vida dele já tinha mudado quando ele encontrou José, e ele não sabia que era José, e ele então se colocou no lugar do seu pai, se colocou no lugar de uma pessoa que deve sofrer, ou seja, eu quero ser escravo, como escravo eu fiz o meu irmão um dia, me deixe ser escravo. Ele estava arrependido. Então naquele momento José, ele entendeu que o irmão estava arrependido e perdoou o seu irmão. Então repare, isso é a história só de Judá. Judá, ele escolheu não ser vencido pelas imagens e pelo mal que ele fez para as outras pessoas. Então preste atenção, às vezes nós somos destruídos sim pelos males que nós causamos, porque nós não temos coragem de pedir perdão. Mas Judá não deixou que isso acontecesse. Judá foi lá e pediu perdão. A história de José é a história do outro lado, porque José foi o homem vendido. José foi aquele que sofreu, foi ele que foi pego pelos irmãos, lançado na cova, e depois escutando, vamos matar, não vamos matar, vamos vender. Daqui a pouco passa os ismaelitas, é vendido para os ismaelitas, depois os ismaelitas vendem para os midianitas levam José para o Egito, vende para Potifar. Olha que situação, e lá ele se torna um escravo, e por muitos anos ele é um escravo, até ser preso injustamente, ficou anos preso injustamente, mas um dia Deus levantou ele. Mas ele não se levantou daquele poço. Veja bem, ele era o ofendido. Às vezes a pessoa que ofende dificilmente ou tem muita dificuldade de pedir perdão, isso é fato. Mas o ofendido, aquele que sofreu a pena, aquele que levou a surra, aquela pessoa que realmente lhe fizeram mal, ele também tem dificuldade de perdoar, de olhar para aquela situação e dizer: eu não quero ficar preso à beira daquele poço, a minha vida não pode acabar na beira daquele poço. E aí então José, quando ele encontra os seus irmãos, ele é quebrantado. É isso que aconteceu. Então hoje nós vamos ver o outro lado da história. Nós vimos o primeiro lado, que é o lado que ofendeu, e ele conseguiu se livrar daquele poço. Agora nós vamos ver o lado de José. José, ele está preso no poço e ali ficou por 22 anos, com o coração ressentido. Aqui no capítulo 37, bem no começo, quando nós lemos, repare bem o que está escrito no versículo 3 e 4, diz que Israel amava mais a José do que todos os seus filhos. Versículo 4, vendo os irmãos que o seu pai amava mais a José do que os outros, o odiaram e não podia falar com ele pacificamente. José causava isso na sua casa. O que? Ele era o mais amado e ao mesmo tempo ele era o mais odiado. Ele era o mais amado pelo seu pai e o mais odiado entre os irmãos. O seu pai o amava, havia motivos para amá-lo, não é só porque ele era um bom menino, não, mas a Bíblia diz que ele era o filho da sua velhice,
E lá na frente ele deixa escapar, porque ele é o filho de Raquel, a mulher que ele tanto amava e morreu tão cedo. Então José, ele era o primogênito de Raquel com o Jacó, o Israel, e ele amava aquele menino. Bem, ele tinha os motivos dele de pai para amar, só que o erro de Jacó foi que ele amava mais José do que os outros irmãos. Bem, vamos continuar. José é um privilegiado, porque o pai o ama mais, é verdade, mas José é privilegiado por Deus também. Como assim, pastor? Deus deu um talento especial para José, Deus deu um sonho especial para José. José, ele revelava sonhos, como nós vimos aí, revelando o sonho de Faraó, do copeiro, do padeiro, mas antes de ser um revelador de sonhos, ele era um sonhador. Ele sonhou que ele seria o homem mais importante deste mundo. Que sonho! Pois é, mas era o sonho de Deus. Deus queria que ele se tornasse o homem mais importante deste mundo, e ele sabia disso, porque ele interpretava sonhos, ele sabia o que Deus estava falando. Quando ele sonha com o sol, a lua, as estrelas, ele está sonhando com o mundo inteiro está se voltando para ele. Então ele é um privilegiado pelo Pai, ele é um privilegiado por Deus, correto? Mas isso causou apenas nos olhos dos irmãos, no coração dos irmãos, raiva, ódio, e eles então, como diz a palavra no versículo 4, já não podiam lhe falar pacificamente, ou seja, seus irmãos o invejavam, seja pelo amor do pai, seja pelos sonhos que confirmavam a sua liderança. E o José também não ajudava muito, né? O José contava muita vantagem. Cuidado com as vantagens que você conta. Você não quer que ninguém tenha inveja de você, então não fica fazendo figura, então não fica se mostrando, então não fica se revelando, porque pode acontecer de alguém fazer uma maldade por inveja, por maldade mesmo, mas também algumas pessoas procuram isso. E José, contando esse papo todo, acabou caindo na cilada do Satanás, que é o do orgulho, da soberba. Então nós temos aqui no capítulo 37 ainda esse episódio marcante na beira do poço. Qual episódio? Aqui, capítulo 37 e versículo 23. Logo que chegou a seus irmãos, José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna, vazia e sem água. Eu quero lembrar os irmãos que ele foi na maior das melhores das intenções, na maior inocência. O José, ele recebe uma ordem do pai. O pai diz: meu filho. O José diz: sim, meu pai. Meu filho, os seus irmãos estão apacentando em Siquém, então você faça o seguinte: você vai lá e veja se eles estão bem, veja se eles estão precisando de alguma coisa, e depois traz as notícias para mim. Eu quero saber se está tudo bem com seus irmãos. José se apronta, vai, chega lá em Siquém e não tem ninguém. Aí ele pergunta: você não viu os pastores aqui que são os meus irmãos? Sim, vimos. Eles foram para Dotã. E ele vai para Dotã. Ele podia voltar para casa, já era missão cumprida. Por quê? Pai, fui para Siquém, mas não tem ninguém em Siquém. A preocupação de José de querer levar boas notícias para o pai, eles estão bem, fez com que ele andasse um pouco mais. E quando ele chega lá, qual é a sua decepção? Porque ele chega, logo ele é preso, amarrado, eles arrancam aquela túnica bonita que o pai fez, eles jogam ele num poço, vai saber o que tinha dentro daquele poço, escorpião, cascavel, sabe lá o que, mas eles jogam ele lá dentro, e ele fica escutando todo aquele barbúdio: vai matar, mata, não mata não, vamos vender, olha, está vindo um pessoal aí que compra a gente, vamos. Imagine o que passava no coração desse menino. Ele só tinha 17 anos. Ele era um jovem, com muito amor no coração, e ele acabou sendo vendido por 20 moedas de prata. Então, aquela cena, naquele poço, naquele lugar, marcou negativamente a sua vida. A última imagem que ele tinha é dos irmãos contando as moedas,
as moedas que o compraram. Irmãos, nenhuma ferida pode ser tão dolorosa quanto aquela feita por quem amamos, porque nós nunca esperamos o pior das pessoas que nós amamos. Nós não esperamos o pior, nós esperamos o melhor. Eram seus irmãos, eles foram criados juntos, eles sentavam na mesma mesa para comer, eles estavam todos lá, ora se discutindo, brigando, mas eram irmãos. Ele não esperava isso dos seus irmãos, por isso ficou essa ferida grande no coração de José. No capítulo 42, quando eles são presos por José, eles entram numa conferência fraternal ali, e eles ficam jogando uma culpa sobre o outro. E aí alguém diz: nós vimos o clamor do menino quando nos suplicava. Repare, o tempo todo dentro daquele poço, ou quando foi amarrado e levado embora pela caravana midianita, ele suplicava o quê? O que uma pessoa suplica? Não faz isso comigo não, por favor, eu não mereço isso, olha, eu sou seu irmão, Rubem, me ajuda, você, Judá, você. E o Judá estava vendendo ele, era o Judá que estava recebendo as moedas. Veja, ele não esperava isso do Judá, ele não esperava isso dos seus irmãos. Então os gritos, o pedido de socorro foi em vão. E José, meus irmãos, ele amanheceu livre. Repare bem, ele amanheceu livre, ele acordou livre, e ele dormiu escravo. Tem coisa mais triste que isso? Você sai de casa de um jeito e você não volta nem para casa mais, e você está de outro jeito. Veja que o Salmo 105, versículo 17 e 18 nos lembra: mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões e foi posto em ferros. A palavra de Deus, o Espírito Santo diz que eles não apenas o escravizaram, não foi uma corda, não, foi ferros, foi ganchos, e assim ele fez uma jornada de centenas de quilômetros até chegar no Egito, com os pés e as mãos amarradas, comendo farelo, e assim ele viaja, sem a sua roupa bonita. Então ele amanheceu livre e ele dormiu escravo. Corações feridos. Nós temos uma pergunta aqui: alguém te feriu? Ô meu amigo, alguém te feriu? Alguém te fez sofrer, causando dor, muita dor no seu corpo? Levou um tiro, levou uma facada, levou uma paulada? Alguém violentou? Aconteceu alguma coisa? Alguém te feriu desse jeito? Temos histórias na Bíblia de pessoas que foram feridas desse jeito. José foi. Está aqui o versículo, né? Não está no outro. Que diz: e apertaram os seus pés. Bem, alguém te feriu com palavras, seja te rebaixando, seja te acusando de algo que você não fez? Às vezes a pessoa passa por uma humilhação, aquela humilhação psicológica. A pessoa coloca a outra no chão, acaba com a pessoa, sem que ela tivesse feito nada. Como José estava inocente ali, mesmo assim ele é odiado, a pessoa por ódio, por falta de respeito, por despeita mesmo, vai lá e acaba com a outra pessoa. Às vezes as pessoas sofrem isso, e aquilo fica marcado na sua mente, ele não consegue mais se recuperar, se sente a última das pessoas. Alguém traiu a sua confiança, é isso que aconteceu, você foi traído, Jesus foi traído por Judas. O Davi reclama de pessoas que o traíram. Não, a traição não é boa, ela dói profundamente. José foi traído pelos próprios irmãos, sangue do seu sangue. Você entregou seu coração, a sua vida para alguém que te fez uma promessa e depois te enganou?
Isso é outra coisa que acontece muito. Rapazes que mentem para moças, às vezes não são nem rapazes, são homens mesmo. Moças ou mulheres que prometem coisas para rapazes, para homens. Essas promessas não são cumpridas, há uma entrega às vezes do corpo e tudo mais. Ela está ali sendo levada, ele sendo levado, e aquilo vai ficar uma marca profunda na sua mente, no seu coração. Há um corte lá dentro. Ou a pessoa foi abandonada. Meu pai me abandonou. Há muitos casos assim. Há muitos. Minha mãe me abandonou. Minha mãe morreu, eu não conheci. Meu pai morreu, eu não conheci. Então, às vezes, a pessoa culpa Deus por isso. Às vezes, um pai é abandonado por um filho. Vá ouvir as histórias contadas em asilos. A metade lá diz que meu filho vai vir. A outra metade está em silêncio, porque ele já não consegue mais falar do assunto, porque sabe que o filho não veio. Mas aquela metade que diz que o filho vai vir está mentindo, porque eles falam: meu filho é muito bom, meu filho está ocupado. É muito triste ouvir histórias de asilos. É muito triste. Olhe para José. Ele passou por tudo isso. Fizeram mal para o seu corpo, feriram com palavras, traíram sua confiança, magoaram seu coração, e ele foi abandonado, vendido. Pior, ele foi vendido. Então, quando você pensar na sua dor, lembre de José. Ele passou por tudo isso. Só que esse coração ferido, infelizmente, se tornou num coração ressentido. Não é ódio, não é ódio. O José nunca teve desejos de morte, desejos cruéis contra os seus irmãos. Ele nunca quis isso. A história mostra assim. Mas foi um sentimento ruim que durou 22 anos. Foram 22 anos que venceram a sua pessoa, a sua personalidade. A gente tem que olhar para José. E eu gosto de José, Daniel, Jó, Noé. Eu gosto desses personagens, pela vida reta que eles levaram. Mas eu tenho que olhar para José e ver que aquela figura, aquele momento em que ele foi vendido, ficou gravado no seu coração, e ele nunca perdoou os seus irmãos. Na verdade, ele colocou a culpa até no pai. Até o pai tinha que pagar o pato. As atitudes de José eram frutos de um coração que ainda não havia aprendido que a maior dor que a gente possa sentir, maior traição, maior sofrimento, maior abandono, ainda é para o nosso bem. Quando um coração aprende isso, ele aprende a perdoar. Nossa maior desgraça coopera para o nosso bem. Esse ressentimento de José, ele ficou gravado no coração de José, mas ele ficou velado. Ele nunca disse assim: eu estou magoado com meu irmão Judá, eu estou magoado com os outros irmãos, eu estou magoado com meu pai nunca veio atrás de mim depois que eu fui vendido. Ele falava que me amava. Meus irmãos, aonde já se viu, me venderam. Mas ele nunca disse isso com a boca aberta para ninguém. Então, às vezes a pessoa não fala, mas ela está ressentida. A pessoa não fala, mas ela está assim, ela está magoada. E é isso que aconteceu com José, irmãos. Ele estava com o coração ressentido, magoado, e olha bem, ele deixou escapar de forma velada esse ressentimento. Então, quando ele conversa com o copeiro, por exemplo, decifra o sonho do copeiro, diz que o copeiro seria levado, ele olha para o copeiro e fala assim: ei, meu amigo, me ajuda a sair daqui, fala bem de mim lá para o faraó. Olha, eu nada fiz para estar aqui preso nesse lugar, eu não fiz mal nenhum, eu fui roubado
toda a terra dos hebreus. Ele não fala o nome, mas ele fala que ele foi o quê? O roubado. Às vezes nós não precisamos citar o nome, só citamos a circunstância, a situação. Aí ele voltou, meus irmãos, lá na beira do poço. Eu fui roubado. Assim estava lá dentro do coração dele. Agora, pela graça de Deus, ele foi levantado, né? O faraó, depois que José revelou o seu sonho, colocou ele sobre o seu cavalo, o seu carro, deu roupa nova e tudo mais, e ele foi elevado lá no Egito. Então ele foi uma pessoa importante, mandava em todo mundo, foi colocado como pai de faraó. Veja só que cargo importante. Então, quando nasce o seu primeiro filho, e aí então ele surpreende o José, que até então parecia ser aquela pessoa que você não vê defeito nenhum, você vê ele olhando e dizendo assim: o meu filho vai se chamar Manassés. Manassés quer dizer esquecimento. Ele olha e diz: eu quero esquecer tudo que eu fiz, tudo que se passou, eu quero esquecer a casa do meu pai. Só que tem um problema: a casa do pai ainda tinha o pai dele e o irmão dele, que não tinha nada a ver com aquilo. Mas ele estava com um buraco tão grande no coração, que ele diz: eu quero esquecer. Essa para mim é uma página virada na minha história, preste atenção. Se você fala isso é porque a página está ali escancarada para você ler todos os dias. Esqueceu coisa nenhuma, ninguém esquece nada. Mas ele diz: eu quero esquecer. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Gênesis 41, 52. Ele ficou 7 anos no poder. Levou mais 1 ano ou 2 para os irmãos chegarem morrendo de fome na sua presença. Ou seja, ele teve de 8 a 9 anos, quando ele estava no poder, para escrever um bilhete, porque ele era bom para escrever umas palavras e mandar para um dos seus milhares e milhares de empregados. A casa do pai dele ficava 6 dias de viagem a camelo. Ele poderia pegar o melhor camelo do Egito, colocar um empregado e dizer: você vai lá para Canaã e você vai levar esse bilhete para o meu pai dizendo que eu estou vivo. Mas ele nunca escreveu. Se fosse hoje, ele nunca teria mandado um e-mail, um recado. Ele teria, aqui está dizendo, ele apagou o endereço completamente, tirou o pai das redes sociais. E pior, meus irmãos, ele queria que os irmãos sofressem um pouco também. Você vai ver isso dentro da história. Você vai ver que eles queriam, José queria, de alguma forma, que ele sofresse, não de forma cruel, mas tem que sentir alguma coisa. Eu não quero que ele morra, mas também eu não quero que passe assim, no zero, sabe? Eu não quero que pisa na goela, mas pelo menos no dedinho, no pé, eu quero que pisa. Então, não deixe de ser uma mágoa, não deixe de ser um ressentimento. Mostra que a história não acabou. O trato duro com seus irmãos mostra um resquício de mágoa. Quando você vê no capítulo 42, os irmãos de José descem no Egito, e quando José vê os seus irmãos, e eles chegam lá no Egito, diz o versículo 6, que José era o governador daquela terra. Ele era quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram, se prostraram com o rosto em terra perante ele. Cumpriu-se a passagem, o sonho dos molhos que estão na terra e se curvam perante ele. Novamente veio na sua mente os sonhos que ele teve. Tá bom? Veja o versículo seguinte:
Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Eu quero que você preste atenção nesta frase. E lhes falou asperamente. Prestaram bem atenção? Que a primeira coisa que fala sobre o ódio que os irmãos tinham de José, a inveja, a primeira atitude deles no capítulo 37 foi exatamente essa. Eles falavam como a José? Asperamente, tratando igual. Lá eles me apertaram, né? Aqui eu vou apertar também. Lá eles foram sem educação comigo, então sem educação lá, sem educação aqui. E falou asperamente, mostra a arma. Depois ele prende todos os irmãos. E aqui é uma coisa triste, ficaram 3 dias presos. Não havia necessidade de fazer isso. Quem tem ressentimento faz, quem não tem não faz. Ficaram presos 3 dias. Como ele ficou preso lá naquele poço por algum tempo, ele prendeu os irmãos por algum tempo também. Ele pega os irmãos e diz: um vai ficar preso aqui até que traz um menininho que te digo mais novo para ver se é verdade essa história. Então Simeão vai ficar preso. Ele pega o mais velho. E para que serve essa prisão? Para eles voltar para casa sem um irmão de novo, sabe? Vocês não fizeram isso, mandaram ele embora, não voltaram em paz para casa sem um irmão. Agora eu quero ver vocês voltar para casa sem um irmão em paz. Sabia que não ia ter paz. Vai pagar o mal que me fizeram, vai pagar. Ele usa um copo de prata para segurar o Benjamim quando os irmãos voltam da segunda vez. Estão lembrados? Prata, um copo de prata, a prata, 20 moedas de prata, levou José para longe, separou José dos seus irmãos. Agora novamente a prata aparece na história, para segurar o Benjamim e mandar eles embora sem um irmão. Eles estão recebendo de José o mal que eles fizeram, eles reconhecem isso, eles dizem na conferência fraterna: olha, nós estamos recebendo o mal que nós fizemos. Achou Deus o nosso pecado. Eles dizem isso. Judá diz isso. Irmãos, resumindo, preste atenção, ele queria vê-lo sofrer a mesma dor que ele sofreu, e isso é característica de ressentimento. Quando você quer que a outra pessoa sofra o mesmo que você sofreu, é porque você tem ressentimento, é porque você ainda não perdoou. Não queira que seus devedores paguem, deixe Jesus pagar. Jesus contou aquela história do rapaz que pegava no pescoço do outro, devia nada, e disse assim: me pague o que me deves, mas eu não tenho como pagar. Então eu vou te prender, vender sua família, acabar com a sua vida. E fez isso. Mas chegou lá nos céus. E chegou lá e, como se Deus dissesse: não devias tu perdoar aquele sujeito como eu te perdoei uma conta muito maior? Irmãos, repare na oração do Pai Nosso. A preocupação de Jesus é ensinar perdão mais do que qualquer coisa. Como se repete perdoar, perdoar. A oração do Pai Nosso é pequenininha, minúscula, mas se repete a palavra perdoar. E ainda enfatiza: se eu não perdoo, Deus também não vai me perdoar. Esse trato duro, então, que ele teve com seus irmãos, mostra ressentimento. O ressentimento, irmãos, nos muda, transforma, principalmente por fora, às vezes por dentro. Eu quero que vocês vejam como José mudou. Aqui no capítulo 41, quando ele interpreta os sonhos de Faraó, ele recebe algumas coisas. Diz assim no versículo 42:
Faraó tirou o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, pelo vestir roupas de linho, e pôs no seu pescoço um colar de ouro. O José, ele mudou o seu nome, ele mudou suas roupas, ele mudou até o seu jeito de falar. Ele mudou por fora. Ele queria que as pessoas vissem que ele mudou. Quando alguém faz algum mal para nós, e eu quero mostrar que eu mudei por causa daquele mal, isso mostra ressentimento. Ele se chamava José. José é um nome bonito, quer dizer Deus me levanta, Deus me acrescenta, Deus me abençoa, Deus acrescentará. Olha só, cada dia mais Deus vai colocar mais coisa para mim. Está dizendo, é o nome de José. Aí José, ele subiu e mudaram o nome dele, colocaram o nome dele de Zafenate Paneia. É um nome bonito também, quer dizer o quê? O Criador da vida. Ele não era o Criador da vida, mas ele aceitou. Ele mudou o nome, mudou a roupa, se vestia com linho fino, muito longe daquele vestimento de pastoril que ele tinha lá em Canaã. Mudou a sua roupa e podia até mudar o jeito de andar, estava famoso agora, e agora ele não falava mais hebraico. Para que falar a língua de Deus, se eu posso falar a língua do mundo? E ele só fala hebraico. Hebraico não, egípcio. E quando as pessoas olham para ele, não vê um hebreu, vê um egípcio. Não podia mais olhar para ele e ver ele como um filho de Israel, o filho da bênção. Via ele como um pequeno faraó. Quanta mudança, triste mudança. O ressentimento muda a nossa vida, até o nosso jeito. Então, cuidemos que o ressentimento não nos transforme. Ele passa a viver de uma forma muito diferente. Agora ele parece uma pessoa do mundo. Ele não parece um filho de Deus. E publicamente ele não queria mais ser visto como um hebreu. Eu acho assim, meus irmãos, que algumas pessoas, principalmente quando eles criam uma mágoa do pastor e da igreja, às vezes o pastor nem fez nada, mas pregou alguma coisa que ele não gostou, ele cria uma mágoa, um ressentimento. E às vezes o jeito que a igreja trata uma pessoa, às vezes a igreja é impiedosa mesmo, são muitas pessoas, alguém falou alguma coisa, disse ou fez, ela tem um ressentimento, uma mágoa da igreja, e ela se afasta, faz como José. Chega lá, ela se veste como mundano, ela fala como mundano, ela não quer mais ser chamada de cristã ou cristã. Já viu isso acontecer? Se você já tem um tempo na igreja, você sabe o que eu estou dizendo. Isso acontece muito. Está ressentido com a igreja? Não. Ela fala que é igreja, mas na verdade está sem espiritualidade. Mas tem uma notícia boa. Se você é um servo de Deus, se você teme a Deus, os que pertencem a Deus não podem mudar por dentro. Por dentro José era José. Zafenate Paneia por fora e José por dentro. Então é o contrário. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por dentro ele estava bonito ainda. Por fora ele queria mostrar uma coisa por causa do ressentimento, mas por dentro ele estava bonito. O único motivo dele não ter se deitado com a mulher de Potifar, ele diz: como é que eu posso pecar tão grandemente contra o meu Deus, fazer uma maldade tão grande dessa? Ele fala o nome de quem? Ele fala o nome de Deus. Mesmo sendo vendido, traído, mesmo parecia que Deus tinha abandonado ele, fala: não, eu não posso cometer um pecado tão grande assim contra Deus. Ele foi lá reclamar para o copeiro, mas ele falou de Deus para o copeiro. Quando o copeiro chegou nele e falou assim: olha, você pode interpretar o meu sonho? Ele diz: olha, Deus pode interpretar os sonhos, Ele é o revelador dos sonhos. Colocou Deus lá em cima. Por quê? Porque por dentro aquele menino roubado, aquele menino ressentido, ainda era José.
Apesar de Faraó gabar sua pessoa, tenho ouvido falar que você revela todos os sonhos, que você é o cara dos sonhos. Ele olha para Faraó e diz: não sou não. Quem revela os sonhos é quem? É Deus. Deus vai dar uma palavra de paz para o Faraó, porque eu não sou ninguém, mas Deus é tudo. Por dentro ele ainda era José. Apesar dele, meus irmãos, saber todos os sonhos e poder se gabar dele, ele, a cada momento do sonho que o Faraó conta, as 7 vacas gordas, 7 espigas fortes, 7 vacas magras, 7 espigas mirradas, ele sempre fala assim: Deus está revelando tudo o que vai acontecer para Faraó. Olha o lugar que ele coloca Deus. E o nome dos 2 filhos? Ele queria esquecer, mas ele fala: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Deus me fez vencer aqui nessa terra de aflição quando nasceu o segundo filho. No nome dos 2 filhos ele não se esquece de Deus. E quando ele se encontra com os irmãos, prende os irmãos, antes de soltar os irmãos, ele diz o motivo que ele vai soltar os irmãos. Zafenate Paneia, por fora e por dentro é José. Ele diz: eu temo a Deus. Essa é a frase que ele usa no capítulo 42. Saibam vocês que eu temo a Deus. Nada conseguia destruir o homem espiritual, o homem temente a Deus que existia dentro dele. E é exatamente esse homem espiritual, é esse homem temente a Deus que vai vencer, que vai liberar o perdão, que vai destruir o ressentimento. O que fez José vencer o seu ressentimento e liberar perdão? O que aconteceu? A resposta está aqui, olha. Foi a presença de Deus na sua vida. Quando ele vê os irmãos se dobrando perante ele, o que ele faz? Ele lembra dos sonhos de Deus para ele. Eu sou o líder desses irmãos. As coisas estão se cumprindo. Então a presença de Deus na vida dele faz com que ele se quebre, que ele se quebrante. A visão de José, meus irmãos, ali, o amor ao pai. Repare, ele vai ter 2 momentos: o momento que ele é duro, e o momento que ele é muito duro, que ele quer que os irmãos fiquem presos, quer que sofra, mas muito duro é quando ele rouba Benjamim para ele, que é o irmão da mesma mãe, e quer mandar os outros embora sem o Benjamim. Aquele momento muito duro. O que faz uma pessoa fazer isso? Roubar mais um filho do pai. É porque ele ainda acha que o pai dele tinha culpa do cartório. É ressentimento. Então, irmãos, o amor do pai levou ele a ser preso pelos irmãos e vendido. Mas acredite, é o amor ao pai que vai fazer com que o seu coração fique a pedaços, a cacos. O Judá, ele é usado por Deus, porque Judá, na verdade, os irmãos sempre tem aquele que é o profeta, tem aquele que é o sacerdote. E na verdade, nessa história, o sacerdote é Judá. E Judá então ele chega na frente do irmão, quando José prende o Benjamim, ele diz: você não pode prender esse menino. Olha, se você prender esse menino, o meu pai vai ficar muito triste. O meu pai está chorando até hoje de um irmão que já morreu. Ele sabia que era ele. Mas ele disse: se eu voltar ou voltarmos sem esse menino, o coração do meu pai vai ficar arrebentado, meu pai vai morrer de desgosto. Repare bem, era o coração do pai, os desejos do pai. Então foi o amor ao pai que quebranta o seu coração. Capítulo 44, versículo 30, vamos comigo ali nesse texto.
Agora, indo eu a teu servo, meu pai, não indo moço conosco, visto que a sua alma está ligada à alma dele. Olha, a alma do meu pai está ligada na alma do filho dele. Ele não merece passar por isso. Meu pai não pode passar por isso. Meu pai não aguenta passar por isso. É o que ele fala. Ele não aguenta saber, o José, que o coração do pai vai ficar triste. O que realmente quebrou o coração de José? Essa frase final no versículo 34. Aqui está errado. Versículo 34. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Eu não consigo olhar para o meu pai e ver o meu pai sofrer. Eu não posso fazer isso. Eu quero ficar escravo no lugar de Benjamim. Eu não aguento ver o coração do meu pai triste. Não dá para mim. Irmãos, José aparece depois de 22 anos. Depois de 22 anos, o José, ele sai lá da beira daquele poço. O Judá ficou preso naquele poço, mas o José também ficou. Quando acontece uma desgraça, um mal, alguma coisa ruim, a pessoa que fez o mal, ela fica presa. Mas a pessoa que sofreu, se não perdoar, fica preso também. É uma prisão dupla. 22 anos depois, finalmente o José conseguiu se libertar da beira daquele poço. Quando ele escutou falar do coração quebrado do pai, ele levanta, ele chora, ninguém está entendendo nada. E agora? Eu tenho um egípcio louco na minha frente, né? O que está acontecendo? Agora a gente vai morrer, meu irmão está chorando, né? Vai saber o que está acontecendo. Eu acredito, irmãos, que o Judá já sabia. Quem que vai fazer uma defesa, alegando como o maior elemento de defesa o coração de um pai quebrantado? Ao menos que saiba que tem um filho que ainda ama esse pai. Mas a Bíblia não afirma, então eu não posso afirmar. Estou dizendo que eu acredito nisso. E aí então, o José, ele se quebra, no capítulo 45, versículo 1, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair aqui todos da minha presença. E ninguém ficou com eles quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele fala: eu sou José. E eles se abraçam, eles se beijam, há um perdão. Que alegria poder abraçar, beijar, se alegrar com aqueles que antes nós só fizeram mal e nos faz chorar. Então, irmãos, quando nós conseguimos perdoar, essa frase é boa. Acabou aí? Sobe. Desce. Quando conseguimos perdoar, compreendemos que toda dor sofrida é apenas um prenúncio de uma bênção maior. Não está aí? Quando nós conseguimos perdoar, nós passamos a entender a vida de um outro jeito. Quando José perdoa porque ele ama o pai, você não perdoa porque você é bom. Oh, mas que camarada bonzinho, perdoador. Não. A gente tem que olhar para Deus, para Jesus Cristo. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Olhamos para o coração de Deus e sabemos que o coração de Deus está triste com a minha ação, com a minha atitude, com o meu ressentimento, com a minha mágoa, com a minha dor velada. E aí então eu perdoo. Olhando para o Pai, eu perdoo. Mas quando eu consigo perdoar, eu consigo ver o mundo de um jeito diferente. Quer ver só?
Os irmãos estão conscientes que venderam. José também está consciente que foi vendido. Ninguém está passando a mão em cima da cabeça do mal. Ah, meu irmão, vem cá, você não me fez nada não. Tá tudo bem, não fez nada. Isso é uma covardia, é até uma palhaçada pedir perdão desse jeito. Ele sabia que tinha sido vendido, e os irmãos sabiam que venderam. Então isso é mencionado, isso é tocado. No capítulo 45, no versículo 5, ele diz assim: eu não quero que vocês fiquem tristes, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Mas eu não quero que ninguém fique triste, porque vocês me venderam. Então só essa frase já leva o coração dos outros também a entender que eles fizeram mal. Ele não está passando a mão na cabeça. Não fica triste por ter me vendido. Final do versículo 5: porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 7: Deus me enviou adiante de vós para conservar a sucessão na terra e para nos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Veja só, ele diz: vocês realmente me venderam, mas Deus, ele pegou e dessa maldição ele transformou em bênção. Realmente foi um mal sofrido, mas Deus transformou esse mal sofrido. Deus colocou a mão, ele reverteu toda a situação. Anos depois, no capítulo 50, ele volta a falar a mesma coisa para os seus irmãos. Versículo 20 do capítulo 50. Vós, na verdade, quiseram o mal para mim, porém Deus o tornou em bem. É muito linda essa frase. Quando você conseguir perdoar, você vai entender essa frase. Aconteceu isso, aconteceu, você me fez esse mal, mas olha, Deus cooperou para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Então Deus fez que dessa coisa tão ruim, dessa desgraça tão grande, desse mal feito, uma coisa boa acontecesse. Se uma conversão acontecer por causa de um mal feito, se eu ficar mais firme na casa do Senhor, porque alguém me fez um mal, se eu passar a amar mais a Deus, amar mais as pessoas por causa de um mal que eu sofri, isso mostra que eu consegui liberar o perdão. Mas quando eu não perdoo, eu não consigo ver dessa forma. Eu não consigo ver que Deus está no controle. Eu ainda não consegui ler o que estava no coração de Deus. Porque Deus fez uma promessa. Qual é a promessa de Deus mencionada por Paulo? Todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Inclui todas. Não tem nada fora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. José entendeu isso. Você, meu irmão, você precisa entender isso. O mal sofrido vai cooperar para o seu bem. Deixa Deus escrever a última página dessa história. Mas eu ainda não vi que é um bem. Espere Deus escrever a última página dessa história. Porque na história de José levou 22 anos, até mais aí quando a gente vai para o capítulo 50. Todas as coisas cooperam para o bem. E eu sei que o José mudou, porque ele abraça os seus irmãos, porque ele beija os seus irmãos, só por isso não, porque ele passa a cuidar dos seus irmãos. Ele quer ver o pai. Vai lá atrás do meu pai. Quando o pai chega, então ele leva o pai para conhecer o faraó. E por que eu sei que ele mudou? Porque ele quer voltar para casa, mas ele não pode, ele é funcionário, ele não pode, mas ele dá ordem para os irmãos dele, dizendo: quando eu morrer, pegue meus ossinhos tudo podre
e leva lá. Eu quero ser enterrado na terra prometida. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é meu lugar. Eu não sou um egípcio. Eu sou José. A pessoa que está dentro de você é muito mais forte do que a mágoa, do que o ressentimento, do que o mal que fizeram para você. É esse homem espiritual que vai se levantar e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, pela sua palavra, por vidas dentro da sua palavra, por vidas como a de José, que sofreu todo tipo, Senhor, de males, e que grande vitória ele teve. Agora, meu Deus, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor possa estar amolecendo o meu coração, estar amolecendo o coração de cada pessoa aqui, porque temos problemas, ó Deus. Às vezes guardamos esse ressentimento, essa mágoa. Nos faz entender e olhar para Ti, para que o seu coração não continue triste conosco. Nos ajude a perdoar, Senhor, a liberar esse perdão, a não ficar preso na beira do poço. Tenha misericórdia de nós. Se ofendemos alguém, Senhor, nos ajude a chegar nessa pessoa. Mas, se fomos ofendidos, nos ajude a perdoar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.